Colocar para... Renato, deixa eu ver aqui. Hoje eu acho que vamos ver quem tá no... Renato. Você coloca para gravar aí, Renato? Coloquei. Eu coloquei aqui para gravar. E aí vai ter essa parte agora, que é a da aula passada, que estava falando sobre virtualização. E lembra que caiu a conexão? Tinha um problema de energia. Até tá marcado aqui, ó. Caiu a conexão quando o Gabriel estava apresentando. Aliás, várias vezes estava apresentando, caiu a conexão. Eles apresentam hoje e depois a gente fala sobre os scripts, beleza? Você dá algum recado, Adriano, antes de começar? Tudo bem. Todos, só de a gente começar, todos viram o recado do Bica? Que recado? Não viram. Do preenchimento, né? Isso. Eu coloquei no grupo, viu? Ah, é o do formulário? Para volta Isso. presencial? Ah, eu já mandei no grupo. O Cocão que me mandou, por isso que eu vi que eu achei estranho. Porque o Bica mandou para todo mundo. Isso. Começou do Bica. Aí é para saber qual é o grau de possibilidade de retorno presencial ainda, né, esse semestre. Uhum. Aí a gente vai aguardar, ver como é que vai ficar, beleza? Então, avisados. Senhor, eu cheguei agora, o senhor estava dando alguma notícia importante? Sim. Tem no grupo um recado lá, não sei se foi o Cocão, quem deixou por último, se foi o Adriano ou o Cocão, mas veio do Bica primeiro. É um formulário que vocês têm que preencher a respeito do retorno. O que vocês acham de fazer o retorno ainda esse ano, presencial? Entendi, obrigado. De nada. Então, por favor, depois preencham. Deixa eu aproveitar também, Pode Renato, falar. então, fazer um destaque aqui, que é uma oportunidade importante aí, ó, coloquei no link aí também, né, para vocês alunos aí da engenharia, principalmente, né, que a Solinfitec está iniciando aí um processo de seleção para trainee, tá bom? Trainee é diferente de estagiário. Trainee é um processo de, vamos dizer, de preparação para uma carreira dentro da empresa. Tá? E vocês sabem que essa empresa está crescendo bastante aí, eles estão, né, temos aí, estamos criando um alinhamento muito forte com eles, né, para criar um canal aí importante aí, né? O diretor lá de tecnologia da Sulinfitec é ex-aluno do Renato, orientado do seu também, né? O Henrique Nomura, cara competente, muito bacana, tem feito aí uma boa aproximação com a gente, tá? Então, assim, quem tiver interesse, aproveitem aí, se inscrevam, e se tiver, lógico, dentro dos requisitos que eles já colocaram lá, né? Se inscrevam e participem, viu? Interessante, porque tem todas as áreas. Ali eles trabalham com embarcados, trabalham com infraestrutura, trabalham com desenvolvimento. Suporte, eles atuam em todos os segmentos aí da área de tecnologia, né? E você pode ir mudando lá dentro, se você entrando em um e depois não estiver contente, você pode ir trocando de setor. Isso é bem legal deles. Sim. Então, Lucas, pode mandar bala aí. A palavra é com vocês. Consegue me ouvir? Sim. Beleza. É o Wagner que está falando aqui. Eu vou dar continuidade, então, da parte que eu estava, né? Que foi onde eu tinha iniciado e o pessoal tinha caído por conta das chuvas que estava tendo em Araçatuba, né? Semana passada. Bom, beleza. Vamos falar sobre o suporte Linux para virtualização em kernel, né? Pode mudar o slide. Bom, primeiramente, o que é, né, o suporte Linux baseado em kernel, né? Hoje nós temos o que chamamos de KVM, né? Que ele vai estar ali integrado junto com o kernel do Linux, né? Uma tecnologia open source que ela vai possibilitar que o Linux se transforme num hypervisor, né? Do tipo 1, no caso, né? Que consegue trabalhar ali a nível de hardware e tal, por já estar integrado ali diretamente no kernel do Linux, né?
Ele vai te oferecer ali tanto permissões de você poder executar hosts em múltiplos ambientes virtuais isolados, né? Pode passar ele. Bom, vamos falar sobre a parte de segurança, né? Bom, o KVM, ele trabalha ali em conjunto com o SE Linux e o SVirt, né? Para poder trabalhar com a questão de segurança e isolamento dos dados ali quando você for fazer uma máquina virtual, né? Então, ela consegue ali estabelecer limites de segurança nas VMs, o controle de acesso obrigatório por meio do MAC, e esse sistema de segurança ele consegue ser aplicado em qualquer VMguest ali, né? Quando você cria pelo KVM, né? Impedindo erros de identificação, né? Que pode acontecer por ser do tipo 2, que pode ocorrer se você fizer de forma manual essa configuração, etc., né? O KVM ele vai te possibilitar essa configuração. Vamos à parte de armazenamento. O armazenamento no kernel do KVM, né, o que vai acontecer? Né? Como ele trabalha dentro do kernel Linux, ele consegue ser compatível a qualquer tipo de armazenamento que é possibilitado ali para sistemas Linux. Né? Então, a gente consegue trabalhar com armazenamento de dados de rede NAS, a gente consegue trabalhar também com entradas e saídas de multicaminho, consegue trabalhar com qualquer tipo de entrada e saída de multicaminho ali também, né? Porque ele trabalha com a nível de subsistema, né? Esse entrada e saída de multicaminho, né? Podendo fornecer para a gente uma interface mais amigável, né? Para a gente poder utilizar dispositivos de entrada e saída. A gente consegue fazer esse tratamento, ele é feito de forma uniformizada, né? Para poder ter uma entrega de dados mais rápida, ele podendo trabalhar ali, né? Se você for trabalhar a nível do tipo 2, quando a gente trabalha no Hypervisor tipo 2, a gente teria um certo delay comparado ao do tipo 1, né? Porque o tipo 1 ele consegue trabalhar a nível de hardware, já o tipo 2 não, né? O Hypervisor no caso, né? A gente permite também a inclusão de novos dispositivos, consegue facilitar a correção de erros, né? Porque ele já é um sistema ali integrado do KVM, então ele consegue fazer esse trabalho para a gente, para não ter esse tipo de problema. Ele tem seu alto desempenho justamente por trabalhar no Hypervisor tipo 1, né? E ele consegue alocar esses dispositivos e escalonar as aquisições deles, né? Então, vamos para a próxima parte. Suporte de hardware, beleza. Essa parte é uma parte bem interessante, né? Porque o KVM, por ser parte do Linux, ele vai depender de recursos de hardware a serem desenvolvidos, né? E hoje em dia, existem muitos fornecedores que mantêm esse suporte por ser de interesse deles, né? Até mesmo por questão de desenvolvimento, esse tipo de coisa. Muitos fornecedores trabalham mantendo esse suporte de hardware sempre ativo, né? E onde esse suporte de hardware ele vai vir junto com o kernel do Linux quando você atualiza, né? Hoje em dia a gente tem muitas versões do kernel, né? O kernel ele consegue ser atualizado, se eu não me engano, a cada 1 ano, mais ou menos. Ele é atualizado e essas atualizações de suporte para hardware pro KVM, elas vão vir juntas dentro do kernel, né? Isso daí é muito interessante, muito importante, né? Para a parte de desenvolvimento, principalmente. Pode passar. Bom, a parte de migração ao vivo, né? Eu achei interessante falar sobre esse recurso. É um recurso já conhecido, né? Quem já mexeu com máquina virtual sabe alguns detalhes sobre esses recursos, né? Já chegou a utilizar a questão de máquina de estado, que você consegue pausar ela e poder reutilizar ela depois, né? Mas o KVM ele fornece por padrão ali uma funcionalidade de migração de máquina entre hosts físicos também, né? De forma com que não haja interrupção de serviço quando você está fazendo essa migração. E isso daí é muito útil, né? Principalmente quando você for trabalhar com máquinas físicas, para poder fazer ali, você deixa um estado ali, ele consegue fazer o serviço para não ter a interrupção do serviço. E isso daí é muito útil porque você consegue deixar lá um processo, você faz a migração enquanto ele está fazendo o processo, está executando o serviço, não tem essa interrupção, né? Durante esse processo. Pode mudar. Bom, vou falar sobre o desempenho e escalabilidade, né?
O KVM, ele escala de forma com que ele consiga atender a demanda, né? Ele não vai escalar, por exemplo, eu preciso aqui para o meu armazenamento 50 gigas. Não, ele vai escalar esses 50 gigas de forma dinâmica, né? Ele vai colocar esses 50 gigas, mas ele só vai utilizar aquilo que ele necessita para trabalhar no sistema, né? Tanto que chamam de carga de demanda, né? Ele vai trabalhar conforme a demanda com que ele vai precisar ali, ele vai aumentando ele vai escalonando esses seus espaços, né? Essas solicitações. Além de ser muito útil para poder permitir você virtualizar a carga de trabalho de aplicações mais exigentes, né? Porque você não vai ter um tamanho fixo, você vai ter sempre aquele tamanho dinâmico que precisa ser escalonado e alocado. Então, é muito útil, principalmente para essa parte de quando você tem aplicações que utilizam bastante serviços e processos ali no sistema, né? E ele também ele é bem utilizado nessa área também para esse tipo de coisa, para trabalhar com aplicações mais exigentes a nível de cluster, né? Quando você trabalha com mais de uma máquina. Isso por gerar um alto desempenho em si, né? Para você poder trabalhar dessa forma. E hoje é utilizado, né, por várias empresas, né, como forma de virtualização corporativa, né? Como o Lucas já disse, eles trabalham lá desenvolvendo os data centers, private clouds, e esse tipo de sistema que eles conseguem desenvolver com esse tipo de virtualização, para o KVM é desenvolvido em OpenStack, né? É uma ferramenta para você poder desenvolver esse tipo de escalonamento de processo. Pode passar. Beleza. A latência e a alta priorização, né? Bom, o kernel do Linux, ele tem extensões ali que permitem trabalhar em tempo reais, né? Para que suas aplicações baseadas nas máquinas virtuais sejam executadas em baixa latência, né? Porque você não tenha delay na hora que você estiver utilizando, né? Por que isso? Dessa forma, o KVM ele trabalha priorizando os processos, né? Comparado ao bare metal que não trabalha dessa forma, né? Ele vai priorizar a máquina virtual em si, né? O kernel ele vai se dividir, ele divide os processos que exigem um maior custo computacional. Então, em processos menores, ele vai escalonar esses processos, né? Ele vai dividir esses processos e ele vai esses processos que são mais custosos, eles vão ser divididos em vários outros componentes para você poder executar eles de forma mais rápida e com que esse custo computacional seja reduzido, né, o tempo de resposta dele, né, por conta dessa repartição de processos. Pode passar. Beleza. Aí aqui eu trouxe também uma arquitetura meio básica de como funciona mais ou menos o KVM, né? Bom, ali na parte inferior a gente tem os processos, né? A gente tem um sistema, né, que é onde vai ter a parte do hardware, a interface, o sistema operacional em si, né? O sistema ele vai rodar em cima dessa parte do hardware, né? E o KVM ele consegue rodar ali em paralelo com o nosso sistema, né? Por estar integrado no nosso sistema. E juntamente ali a gente consegue ele cria as duas ali, consegue criar duas máquinas virtuais que são gerenciadas pelo QEMU, e vai ter o Linux OS, né? E o Linux Application, né? Que é nosso sistema instalado e uma aplicação nossa rodando ali na aplicação, né? Esse tipo de assim que vai trabalhar mais ou menos quando você estiver trabalhando com uma aplicação Linux dentro de um sistema Linux, né? O mesmo vale se você quiser utilizar um Windows ou macOS, se quiser rodar numa virtualização, né? Mais ou menos dessa forma com que vai funcionar mesmo. O KVM ele vai trabalhar e dividir os processos ali para poder criar as máquinas virtuais, né? Bom, acho que é isso. Pode passar. Agora, Boa Gabriel, tarde. continua. Conseguem me escutar? Ok. Eu vou falar um pouco agora sobre a virtualização Windows Server. Antes de iniciar e explicar como que essa virtualização acontece, eu vou falar um pouco sobre a história. A Microsoft, antes dos anos 90,
antes dos anos 2000, na verdade, ela estava analisando que tinham 2 gigantes no mercado que faziam serviços, tinham produtos de virtualização de servidores, que era a VMware ESX e a Gen Server, que era conhecida como Citrix. Mais para frente a gente vai falar sobre a VMware, então eu não vou entrar tanto aqui nessa empresa. Enfim, a Microsoft estava analisando essa empresa, e eles, em 2003, fizeram a compra da Connectrix, que era uma empresa que tinha serviços parecidos com esse de virtualização, e eles estavam no mercado desde 1988. Em 2003, eles compraram essa empresa, e em 2004, eles lançaram o Virtual Server 2005. Foi em setembro de 2004 e o nome é Virtual Server 2005 mesmo, que era um servidor com suporte a máquinas virtuais. Essa tecnologia, ela permite a virtualização do hardware de um computador físico, e com ela é possível você criar e gerenciar computadores virtuais e seus recursos, onde, tipo, cada máquina virtual é considerada um sistema isolado. Um exemplo disso é você colocar vários sistemas operacionais dentro de uma máquina. Porém, essa versão, ela tinha algumas limitações de hardware. Você só poderia utilizar um processador que na época era x86, e no máximo você podia usar 3.6 GB de memória por cada máquina virtual. Em 2005, dentro disso, com a Microsoft fazendo esse serviço, trazendo de forma nativa para o Windows, a AMD e a Intel, eles lançaram uma tecnologia de virtualização para os processadores deles. Eu não lembro quem aqui, quando o professor estava mostrando, o Renato estava mostrando como fazer a máquina virtual, alguém teve um problema que não conseguiu fazer a virtualização, porque na BIOS não estava ativado a opção de fazer a virtualização. Essa opção ela começou a vir depois que essas empresas lançaram essa tecnologia nos processadores de linha deles. Antes de ter essa tecnologia, toda chamada de hardware era enviada para o monitor de máquina virtual, que depois ele passava essas chamadas de sistema para o sistema operacional e depois ia para o kernel do Windows. Assim, a máquina virtual acessava o hardware, fazendo um chaveamento entre o processador e a máquina virtual. Então, não tinha essa opção no processador nativo para ele se comunicar de forma a ter virtualização. Isso era um problema porque o processador ele não usava 100%, né, do poder dele. Então, a partir desse motivo que essas empresas fizeram essa tecnologia para poder utilizar. No ano de 2008, a Microsoft ela lançou o Hyper-V, que no caso o Hyper-V ele é o Windows Server, só que com um nome modificado e com outras tecnologias a mais. Ele tem esse codinome que é de Veridian. Eles lançaram o Hyper-V e o Hyper-V Server. O Hyper-V Server já foi uma versão gratuita desse tipo de virtualização. E o Hyper-V ele já tinha suporte a x86 e processadores com 64 bits. E tinham capacidade de 64 GB de memória até 4 processadores por máquina virtual, que já era diferente da primeira versão, que utilizava só 3.6 GB. Pode passar. Aqui eu tenho um exemplo que depois do Windows 2008, que saiu essa versão somente para servidores, o Windows 8 e o Windows 10 já saíram com essa opção. E aqui é um exemplo do Hyper-V funcionando no Windows 10. Eu não sei se todas as versões de Windows 10 têm, mas eu vi que a maioria já tem o Hyper-V integrado. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre virtualização total e para-virtualização. A virtualização total, ela dá ao sistema operacional uma réplica do hardware que ele está inserido. É como se o sistema virtualizado estivesse rodando numa máquina de verdade, um computador, o computador ali mesmo. E o sistema operacional, ele trabalha sem saber que ele está sendo virtualizado. Para ele está rodando numa máquina normal, sem ser de forma virtualizada.
A paravirtualização ela já ocorre de uma forma diferente. Você necessita modificar funções e situações do kernel para poder rodar de forma paravirtualizada. A diferença entre as duas é que na virtualização total, às vezes você tem problema de comunicação entre entradas ou saídas, porque como você está replicando um hardware, não é a mesma coisa de ter o hardware, então você pode não ter funções de dispositivos que você utiliza. E na paravirtualização isso é diferente, porque o sistema operacional ele sabe que ele está sendo virtualizado, ele tem conhecimento do monitor de máquina virtual e ele está rodando sem ser um hardware replicado. O sistema operacional ele foi modificado para poder ter essa virtualização. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de virtualização. A virtualização de servidores, a de sistema operacional, a de aplicativos, a de desktops e a de rede. Pode passar, por favor. Começando na de servidores, a virtualização de servidores ela é um processo de divisão de servidor físico em servidores virtuais. É possível você utilizar isso numa escala grande. É um tipo de virtualização mais antiga, como foi falado no início da apresentação. Cada servidor virtual ele pode executar os próprios sistemas operacionais de forma independente, como aqui na imagem mostra. É como se ele gerenciasse cada máquina. Ela permite o maior uso de recursos do seu servidor e tem redução de espaço físico e redução de custo de energia, né? Porque é uma maneira econômica de você fornecer serviços de hospedagem e serviços de servidor de forma diferente, porque em vez de você ter isso dentro de uma empresa, tem uma empresa só específica que está com o servidor e ela pode gerenciar esses recursos. Porque normalmente sairia muito caro você comprar um servidor e não utilizar toda a capacidade dele. Com a virtualização, isso acontece, né? Porque às vezes o servidor ele não fica ocioso, ele está sendo usado em outro lugar e você consegue virtualizar dessa forma. Sem essa virtualização, né, como eu falei, os servidores eles usam apenas uma pequena parte da capacidade de processamento. Então, é uma forma de você utilizar totalmente o processamento do servidor. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a virtualização de aplicativos. A virtualização de aplicativos, ela é um processo que ela engana o aplicativo padrão, fazendo ele acreditar que ele está rodando em uma interface, um recurso normal de um sistema operacional. Só que, na verdade, isso não está acontecendo, né? Ele está sendo virtualizado. A virtualização de aplicativos, ela permite o acesso e uso de um aplicativo em um computador separado do que o aplicativo foi originalmente instalado. Então, ele é instalado em um servidor e ele é virtualizado e utilizado em outros lugares remotamente, né? Que pode acontecer. O interessante dessa virtualização é que você pode configurar o aplicativo da forma que você quiser e ela permite a execução de aplicativos legados. Aplicativos legados são aqueles aplicativos que têm versões antigas ou rodavam em sistemas operacionais antigos e às vezes não pode ser mais utilizado. Por exemplo, vamos pensar numa pessoa, uma empresa que desenvolveu um software e eles não se adaptaram para fazer um aporte desse software, desse sistema, para outros sistemas operacionais ou então para a web mesmo. Com a virtualização de aplicativo, você pode usar um sistema que rodava no Windows XP, em Windows 98, e você ainda consegue usar ele de forma virtualizada por conta da virtualização de aplicativos. E para o usuário, ele está utilizando o aplicativo como se ele fosse nativo do sistema mesmo, não que ele estivesse sendo virtualizado. Então, não faz diferença nenhuma para o usuário final se ele é virtualizado ou não. Bom, benefícios que ele tem, como eu disse, ele permite a execução de aplicativos legados, ele também permite a operação multiplataforma. Por exemplo, você pode virtualizar aplicativos que rodariam em outro sistema operacional ou são de outra plataforma.
como exemplo de rodar aplicativos no Windows de iOS, Android, macOS e também de ChromeOS. E ele também evita conflitos de aplicativos virtualizados. A virtualização de aplicativos e a de servidores, elas são parecidas, só que elas são diferentes. Porque em uma você necessita de um sistema para rodar essa aplicação, no caso o servidor, e na de aplicativo você não precisa disso, que o aplicativo ele pode rodar de forma independente. Por exemplo, pode existir uma máquina que não tenha nem sistema operacional, mas ali, para o usuário, está só rodando o aplicativo que ele precisa utilizar. Então, isso te dá mais segurança, porque o seu usuário final não mexe na aplicação de forma que possa danificar ou então causar algum prejuízo, e você tem redução de custos, porque tem aplicativos que têm licença. E se você comprasse uma licença para cada computador, cada usuário que você fosse usar, você poderia gastar muito. Então, você pode comprar ele uma vez e virtualizar ele para mais computadores e mais usuários. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a virtualização de desktops. A virtualização de desktops, ela permite que um administrador central insira ambientes desktop simulados em centenas de máquinas físicas de uma só vez. O que isso significa? Ele pode colocar o mesmo sistema, o mesmo ambiente em uma máquina e virtualizar para todas. Isso ajuda, né, o administrador de TI ou então pessoa que mexe nessa parte da virtualização de realizar uma coisa uma única só vez. Eu preciso atualizar, eu preciso instalar alguma coisa, eu preciso deixar o ambiente dessa forma. Ele faz uma vez e virtualiza isso em massa, em vez de fazer máquina por máquina, como é o caso que acontece se não existe a virtualização. Agora eu vou falar um pouco sobre virtualização de desktop local e remota. A de desktop local, o sistema operacional ele é executado em um dispositivo cliente e ele utiliza o hardware para fazer essa virtualização. Todo esse processamento, essa virtualização ocorre de forma local. Esse tipo de virtualização ela funciona bem quando você não precisa de uma conexão de rede e esses aplicativos, esses requisitos podem ser usados em um sistema local. Todo o processamento dessa virtualização ocorre de forma local e não remota. Um exemplo disso é você não utilizar essa virtualização na empresa. Você tem um servidor e ali você monta uma máquina virtual e monta várias virtualizações para rodar esses ambientes. Então ali você não precisa utilizar a internet e outros recursos, então você pode fazer isso de forma local. Então não acontece com dispositivos Team Client ou smartphone, que é o que vai acontecer na virtualização desktop remota, né? Aqui você tem um ambiente de computação cliente-servidor, então tem um servidor em um local e a virtualização ela ocorre de forma remota. Isso permite que você possa rodar em dispositivos Team Client, que o professor Renato já explicou, mas esses dispositivos Team Client é aquele dispositivo, o terminal burro, né? Ele não tem processamento, ele não tem forma de rodar, né, o sistema operacional nativo só de forma virtualizada. Então, é um mainframe que roda esse ambiente para você, então ele só não faz nenhum processamento local, é remoto. Então, o servidor faz o processamento que o usuário precisa, e ele só precisa de uma tela e esse dispositivo para poder rodar e trabalhar da forma que ele quiser. Isso é bom porque você tem gerenciamento de recursos, permite que as empresas elas entreguem computadores e dispositivos de baixo custo para o usuário final. Então, a empresa ela não precisa comprar vários computadores de última geração ou vários computadores para poder suprir a necessidade do funcionário que vai trabalhar ali. Ela só precisa ter um dispositivo desse e a virtualização possa ocorrer de forma remota, né? Porque a maior parte do processamento e tudo que vai ocorrer é mesmo um data center. Ele só está mostrando na tela para o usuário final o que pode acontecer. É bom também para o trabalho remoto, né? Porque quem é da parte de suporte pode dar suporte de forma remota. Ele não precisa ir até a máquina da pessoa para poder fazer alguma manutenção
e mexer alguma coisa. É bom também para segurança, né? Porque o ambiente que você coloca, ele não é modificado, então, às vezes você tem algum recurso que a empresa precisa ter segurança, esse computador não pode vazar, porque informações desse computador não podem vazar, porque, por exemplo, a pessoa, ela usa o computador da empresa e ela pode levar esse computador para casa. Vamos dizer que ela foi roubada. Se aquele computador não tem uma segurança, quem roubou o computador pode ter acesso a partes que são importantes da empresa e podem prejudicar a empresa. Então, se você tem uma virtualização dessa forma do ambiente remoto, se a pessoa perde a máquina ou acontece isso, é só você excluir ou então desativar a máquina, bloquear a máquina, que ninguém vai ter acesso ao que acontece. Ou então, de forma diferente, quando um funcionário ele não faz mais parte da empresa, às vezes ele tem permissões e permissões a alguns aplicativos, e quando ele sai da empresa, essas permissões têm que ser tiradas. Então, o profissional de TI ou então o cara do suporte tem que tirar as permissões que ele tem de acesso para ele não poder mais ter acesso aos sistemas da empresa. E se você tem essa forma de virtualização, isso não ocorre, né? Porque você pode tirar o ambiente ou então as permissões que ele tem de uma só vez. Pode passar. Aqui é um exemplo dessa virtualização de forma remota, né? Você tem um servidor e aqui vocês têm o Team Client, então ele faz a comunicação com o hub, que faz a comunicação com o servidor, e ele apenas mostra para o cliente o que é necessário. Então, todo o processamento ocorre no servidor e não na máquina local. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco sobre a virtualização de funções de rede. A virtualização de funções de rede, ela separa funções principais de uma rede. Eu vi que esse tipo de virtualização ela ocorre mais em empresas de comunicação. Por exemplo, com uma função de rede separada, você não precisa utilizar um switch, um roteador, porque você divide, virtualiza a sua rede para ter funções que você necessita. Então, você não precisa criar uma nova rede ou então ter esses recursos de hardware para você fazer esse tipo de aplicação. Isso funciona também, como eu disse, em empresas de comunicação, porque com essa virtualização é possível você verificar o consumo de internet, o consumo de uso de rede que teve. Então, você pode criar serviços dedicados para esse tipo de função. Então, a empresa, alguma empresa de tecnologia precisa de alguma função específica de rede para poder testar alguma aplicação ou então fazer algum teste realmente de rede. Eles podem usar a virtualização para poder fazer isso, sem comprometer a rede principal. Ter que mexer nesses recursos de hardware, ou então mesmo ter que modificar a rede principal para poder fazer algo desse jeito. Pode passar. Bom, eu vou começar agora, né, a apresentar a parte sobre comparativo de máquinas virtuais, né? A ideia aqui é comparar a máquina, a criação de máquinas virtuais utilizando KVM, né? Ele já é um recurso integrado dentro do Linux, e comparando a VMware, né? Que é uma empresa que distribui ali o sistema do VirtualBox, né? Então a gente vai fazer um comparativo entre ali, é como se fosse um comparativo entre open source e um comparativo entre o meio corporativo, né? Vamos passar. Beleza. Bom, antes de falar sobre esse comparativo, eu queria dar um explicativo rapidinho sobre o ELA, né? Que é uma licença que é utilizada por algumas empresas no meio corporativo, né? Para essa parte de distribuição de software, entre outras, que é utilizada muito, né? E é utilizada também pela VMware nesse caso, né? Bom, essa licença ela é utilizada para empresas que desenvolvem soluções de software, assim como a própria Red Hat, né? Que é uma empresa que
que lançou algumas distribuições Linux, né, como a própria Red Hat, e também fez que teve nascimento ali qual que é o sistema? O Fedora, né? O Fedora veio baseado no Red Hat. Eles utilizam essa licença, porque essa licença ela consegue oferecer algumas restrições e algumas seguranças para a empresa que está oferecendo esse software, né? Nesse caso, ela consegue oferecer para a gente ali junto com as restrições, junto com os planos, né? Os planos de uso. Vamos supor que você quer comprar o próprio sistema da Red Hat ali, né? Você vai ter uma permissão de 1 ano, por exemplo, né? Para poder utilizar. Ali você consegue ter algumas, com essa licença, você consegue ter algumas vantagens ali, tanto para o usuário como para o fornecedor, né? Como, por exemplo, o período de uso de software, o próprio fornecedor consegue definir quanto que ele vai permitir que o usuário utilize por determinado preço, restrições de uso por plano, né? Então, o que você pode fazer com aquele software, o que você pode utilizar naquele software, com o plano que você está pagando, né? As considerações de forma de pagamento, né? Como você está pagando, se você paga com cartão, se você paga anualmente com cartão, com dinheiro, com boleto, com Pix, etc., né? Os termos de uso, que é as regras de utilização do software, né, pela própria empresa, onde ela determina ali se ela está utilizando os dados, não, o que ela está utilizando do hardware, do software, etc., né? Atualizações de suporte, né, que ela vai poder permitir que atualize e corrija bugs ali pro cliente, né? Então isso daí é útil bastante para o cliente. E permite que o cliente ele consegue avaliar o produto, né? Isso daí eu acho muito interessante, né? Eu não sabia que licenças trabalhavam com isso, né? Mas essa licença ela trabalha, né, com esse feedback. Então você consegue fazer com que o cliente consiga trabalhar enviando feedback, avaliar o produto, se está te enviando aquilo de acordo com o que você pagou. Então, essa licença ela é muito utilizada pelo meio de software. Eu achei importante falar um pouco sobre ela, né? Porque não é muito citado esse tipo de coisa, né? E essa licença, você vê que ele traz ali, né, benefícios tanto para o cara que está distribuindo ali o seu sistema, como para os clientes dele, né? Não pode passar. Bom, vamos falar primeiro sobre o comparativo, né? Vamos falar sobre o desempenho, né, do Hypervisor ESXi versus o do KVM, né? A gente vai fazer um comparativo aqui, né? Bom, o ESXi, ele trabalha ali demorando mais tempo para poder inicializar o servidor, comparativo com a própria KVM, né? O ESXi, ele é como se fosse o KVM da VMware, né? Mesmo que ambos trabalhem como Hypervisor do tipo 1, o KVM ele ainda consegue ser mais rápido por estar ali direto no kernel do Linux, né? Então, o KVM em si, mesmo ele sendo um open source, ele não tendo um suporte ali de empresas maiores e tal, somente o suporte da comunidade, ele consegue ter uma inicialização para servidores mais rápido comparado ao ESXi da VMware. Vamos passar. Bom, vamos falar um pouquinho sobre integração, né? Esse ESX1 da VMware, ele utiliza algumas plataformas de gerenciamento de métodos para Hypervisor da VMware, né? Ele consegue, te dando possibilidade de configurar outras soluções de stack, controle, e com isso, né, você tem uma plataforma mais restritiva, porque você vai ter uma plataforma, né, você vai ter uma interface ali para você poder trabalhar com isso, né, e você acaba sendo um pouco mais restrito com aquilo que você vai poder controlar na sua máquina virtual, né. Ele também aumenta os requisitos de hardware, né, por ser uma plataforma paga, uma plataforma mais restrita. Você vai ter alguns limites de hardware por eles desenvolverem, né, as suas próprias soluções de hardware, né, em comparação com o KVM, como eu tinha dito, a questão dos fornecedores, né,
o próprio KVM consegue ter esse suporte de fornecedores, de infraestrutura direto pelos fornecedores de hardware, por ser uma solução open source, que eles consigam trabalhar, eles mesmos, algumas empresas mesmo já chegam a utilizar o KVM por ser uma melhor solução. Então, pelo KVM ser livre, ser uma plataforma open source, ele consegue ter um suporte um pouquinho melhor comparado ao do KVM nessa questão de hardware. Então, podemos passar. Bom, vou falar sobre o custo, né? O KVM, você não vai ter custo nenhum, né? Para você poder utilizar ele. Ele já é uma plataforma open source, ele vem integrado no próprio kernel Linux, então ali qualquer custo adicional que você tiver ter ali no seu sistema vai ser custo próprio, né? Você vai ter que implementar também, né? Porque não existe custo, né, para você poder fazer a utilização dele. Você não precisa pagar licença, você não precisa pagar plano de uso, não precisa pagar nada, né? Agora, no caso da VMware, dependendo da solução de mercado que você for trabalhar, você pode ter alguns custos, sim, né? No caso, né? Como eu já disse, a própria questão do contrato, né? Aquela licença corporativa, em alguns casos você tem que pagar algumas dessas licenças. Essa é uma licença em específico, né? Existem outras licenças que algumas empresas de software utilizam, né? No caso, a VMware utiliza só ela. E algumas outras coisas também que você precisaria pagar se você for trabalhar com servidores utilizando o VMware. Você precisaria aumentar a capacidade, funcionalidades em geral, e você teria que ver a questão de como que a empresa trabalha, como que se ela separa alguns planos para isso e se isso quanto que isso vai gerar de custo a mais para a sua empresa, né? Então, esse software, por ser um software pago, você vai ter esse custo a mais, né? Sempre se você quiser aumentar o seu poder de processamento ali, né? Entre outras coisas. Vamos passar. Beleza. Agora a questão de escalabilidade, né? Bom, a escalabilidade dos softwares da VMware, né? Ela consegue oferecer ali uma virtualização escalável, né? Com uma plataforma chamada vSphere, né? É uma plataforma ali que vai conseguir permitir para você ter até 64 clientes por hosts, né? Ou no máximo 12 terabytes de RAM por host. Além também de disponibilizar algumas interfaces de programação, né? Algumas APIs para você poder controlar ou quiser montar uma configuração com relação a isso, querer automatizar esse seu processo, sua máquina virtual. A própria VMware já disponibiliza essas interfaces para você junto com os seus planos ali, né, de permissão, se você quiser ter 64 hosts e dentro do seu cluster, você consegue ter essa interface de programação para você poder otimizar alguma coisa do tipo, né, ou automatizar. Já a KVM, né, ela vai trabalhar de forma diferente, né, você ali, por ser um software livre, você não vai ter uma interface para poder programar isso, para poder automatizar, mas os seus limites em si vai ser a sua própria máquina, né? Então, se sua máquina ali ela tem suporte para poder, se você consegue ter uma máquina que tenha suporte para conseguir ter 64 hosts no seu cluster, você consegue ter, né? Porque tudo vai depender da sua própria máquina, né? Você não vai ter restrições com relação a isso, né? E por conta de ser open source, você consegue consegue customizar suas integrações, escalabilidade, ter bastante coisa disponível, né? Você consegue até mesmo verificar como que é feita essa escalabilidade no KVM, apenas olhando o código-fonte dele, né? Então, você mesmo pode montar do jeito que você quiser, mas ali você não vai ter APIs para poder te auxiliar a desenvolver um sistema automatizado em comparação com o da VMware, né? Então, temos os seus prós e contras, né, quando temos o open source comparado a plataformas pagas, né? Mas é assim mesmo, né? Então, vamos continuar aí. Beleza, agora a questão do suporte, né? Bom, a VMware, como padrão de como padrão, né, da licença ela, né? Ela tem de oferecer esse suporte, né? Esse suporte ele vai ser um suporte contínuo com relação ao plano que você pagou, né? Então, vamos supor, se você pegou um plano de 1 ano, a VMware ela pode te oferecer suporte mensal até completar esse seu plano, né? Então, sempre vai ter atualizações, se tiver algum problema, você
e você passar esse problema para eles, eles vão lá e vão corrigir para você dentro do período de uso da sua chave de ativação ali, né? Do seu do seu servidor, né, criado pela VMware. Já a KVM, o suporte dela é totalmente mantido pela comunidade, né? Então as suas atualizações elas são feitas pelas pessoas que vão lá com a KVM e falam assim, ó, eu quero ajudar a participar do projeto KVM e vou trabalhar na questão de suporte, eles vão lá, eles conseguem ajudar, eles conseguem desenvolver ferramentas novas, atualizações de ferramentas antigas. Então, suporte feito pela comunidade, né? Ele acaba sendo um suporte um pouco mais contínuo, né? E ele é um suporte infinito ali, né? Por você não ter que pagar. Então, até a KVM, sei lá, desaparecer ou ficar infinito, eles vão estar lá sempre mantendo o suporte, né? Pode passar. Bom, eu vou começar a falar agora um pouco sobre container, né? E, por exemplo, dessa aplicação a gente vai utilizar Docker, um gerenciador de containers. Mas explicando um pouco sobre container antes de entrar na aplicação, né? O container ele é um conjunto de um ou mais processos que são organizados e são isolados, né, do sistema. Containers eles são portáteis e consistentes durante toda a migração. Então, se você criou um container na sua máquina, você consegue migrar esse container para outra máquina e ele não vai dar problema, não vai dar bugs, não vai dar nada, porque ele consegue condensar toda aquela configuração e você consegue migrar sem dor de cabeça. Ele permite isolar ambientes, né, que oferecem aplicativos, arquivos e variáveis e bibliotecas. Então, você pode ter diversas aplicações, né, utilizando containers, né? É uma área muito grande, né, que você pode abordar. E ele tem suporte, né, para sistemas operacionais Windows e Linux, né? O Windows é um pouco mais recente, mas a ideia mesmo veio no Linux, né? Ainda na tecnologia LXI, né? Mas recentemente o Windows começou a dar suporte, porque é um mercado que está crescendo bastante. Então, acho que, se não me engano, desde 2014, alguma coisa assim, o suporte já vem bem mais pesado. A gente está conseguindo, inclusive, rodar containers Linux e Windows no Windows, né? Sendo que no Linux você só consegue rodar containers Linux. Aqui eu tenho uma representação, né, de como funciona um comparativo entre a máquina virtual do hypervisor tipo 2 e a do tipo 1 com o container, né? Então aqui no lado esquerdo a gente tem a exemplificação do hypervisor tipo 2, então a gente tem a nossa infraestrutura, né, que seria nosso computador, nosso CPU, todo o conjunto ali, seja uma aplicação em cloud ou seja local. Em cima dele temos rodando um sistema operacional, que a gente chama de sistema operacional hospedeiro. Em cima do sistema operacional, a gente tem um hypervisor tipo 2, que seria um VirtualBox, por exemplo. E em cima dele, a gente virtualiza nossas aplicações. Na máquina virtual, com hypervisor tipo 1, você não precisa do sistema operacional hospedeiro, né? Você consegue virtualizar acima do hypervisor tipo 1. Agora, com container, você ainda precisa do sistema operacional hospedeiro, só que você não emula mais um sistema operacional hóspede, você já consegue executar em cima de uma engine, né? Que no caso do Docker é o Docker Engine, que ele que vai ter o controle de manipulação, né? Toda a configuração dos seus containers. Então, em cima dele, você consegue rodar suas aplicações direto sem ter aquele problema de ter que ter um sistema operacional rodando, como acontece nas máquinas virtuais, né? Claro que você tem um sistema operacional base, mas, por exemplo, no Windows você utiliza uma versão nano server, entendeu? Tipo, então é muito pequeno. Containers, eles são como máquinas virtuais modulares e extremamente leves, né? Você consegue subir e derrubar containers quase que instantaneamente. Isso é uma boa característica, né? Porque você consegue fazer alterações rápidas ali, não precisa ficar aquela demora de ficar atualizando a máquina virtual, processos mais demorados. Os containers eles utilizam recursos do kernel, como cgroups e namespaces. Isso são recursos do Linux que é bem interessante, porque ele que permite que você agrupe diversos processos e atribua uma porcentagem do seu desempenho da sua máquina para esses processos, né? Então, praticamente o container ele veio dessa ideia, né? Ele conseguiu aprimorar isso e
colocar numa ferramenta que você consiga ter mais praticidade, né? Assim, então, eles conseguem ser executados de maneira independente. Então, ele roda a nível, como se fosse um processo mesmo no seu sistema operacional, né? Então, você consegue ir ali, derrubar ele sem interferir em nenhuma outra aplicação ou nenhum outro container que esteja sendo utilizado. Ele não interfere, né? Ele fica isolado na sua máquina. É semelhante a uma máquina virtual, só que você consegue comprimir mais. Então, você não tem diversos problemas que você tem na máquina virtual, seja de configuração realmente da máquina, que você tem que ir configurar a máquina no container, você só cria um arquivo de configuração, sobe o container com base numa imagem e ele está ali, já está rodando. Os containers, eles fornecem uma habilidade de executar diversos processos e aplicações separadamente, e isso permite você utilizar melhor a sua infraestrutura, né? Então, se você tem um computador que roda uma aplicação, só que ainda tem desempenho que pode ser utilizado, né, no seu computador. Você está meio que desperdiçando. Se você containerizar a sua aplicação, você consegue escalar ela de forma mais rápida e consegue aproveitar melhor a sua infraestrutura. Sem contar também que a segurança que você tem é muito maior, porque você está rodando um sistema separado do outro, né? Então, se um cair, o outro continua em pé ainda. As ferramentas de container, incluindo o Docker, né, eles fornecem um modelo de proteção com base em imagem, né? Então, você tem uma imagem padrão e essa imagem você consegue criar o seu container, né, com base nessa imagem. Eu vou explicar um pouco mais à frente, então vai ficar um pouquinho mais claro depois. Isso facilita o compartilhamento de uma aplicação ou conjunto de serviços, que incluem todas as dependências deles em vários ambientes, né? Então, você consegue rodar isso. No exemplo, se você tiver o Docker numa máquina, você consegue criar uma máquina, um container na sua máquina e portar ela para outra máquina que também tem um Docker, né? A engine, né? Para ele conseguir rodar. Facilita a automação da implantação e da aplicação, né? Então, você consegue automatizar diversos processos, seja o processo da esteira, né, de CI e CD, que seria a entrega contínua e o deploy contínuo. Então, você consegue automatizar isso e deixar tudo mais fácil, né? Você não tem aquela dor de cabeça de fazer as coisas tudo manuais. Sem contar também a segurança e praticidade, né, que você ganha com isso. Ele também oferece aos usuários a habilidade de implementar com rapidez e ter total controle sobre as versões de distribuição, né? Então, você pode, inclusive, ter um versionamento dos seus containers. Você tem uma aplicação que roda com base no container, você pode versionar ele e ter uma nova versão, que seja com uma nova implementação ou uma próxima feature, né? A tecnologia Docker, né, ela foi desenvolvida inicialmente com base na tecnologia LXC, que é do Linux, que a maioria das pessoas elas conhecem como containers Linux tradicionais, né? Que é o que eles utilizavam mais antigo, né? Só que a diferença é que no LXC você meio que engloba tudo em um único processo. Com o Docker você consegue rodar processos distintos dentro do mesmo container, então fica mais fácil de você conseguir manipular, configurar e ter um controle maior, né, sobre o que está acontecendo dentro do seu container. Os containers Linux eles usam um sistema init capaz de gerenciar vários processos. Isso significa que aplicações inteiras são executadas como uma. Então, se você tem uma aplicação ali que tem diversas integrações com outras aplicações, você pode containerizar todas em um único container e ela vai se tornar como se fosse uma única aplicação. Então, se você derrubar aquele container, tudo cai. Ou você pode deixar isso em separados containers, né? Então, aí não vai ter que o problema de se um container der problema, o outro não vai dar, né? A não ser que tenha uma regra de negócio que um depende do outro, né? Mas isso é um exemplo à parte. Cada arquivo de imagem Docker é composto por uma série de camadas e elas são combinadas em uma única imagem. Então, Docker ele trabalha muito com o conceito de camadas, né? Então, você tem uma camada base, seria a sua imagem, em cima dela você constrói novas camadas de edição, né? Uma nova camada é criada quando há alteração na imagem, então quando você precisa alterar, seja alguma configuração ou instalar alguma funcionalidade nova, seja algum recurso, por exemplo, instalar um Java, instalar um .NET. Então você consegue criar um container com base numa imagem padrão e em cima dela você cria uma nova camada
que nessa camada aqui vai estar todas as configurações que você está executando. O Docker reutiliza as camadas, né, então para a construção de novos containers. Então, se você tem um container que tem uma determinada camada e você cria um novo container que executa e precisa dessa mesma camada, ele não copia a camada duas vezes, ele faz uma referência à camada, então você consegue reutilizar isso, né? É bem mais fácil, principalmente com questão de armazenamento. E as alterações intermediárias, elas são compartilhadas entre as imagens, e o que melhora ainda mais a velocidade, o tamanho e a eficiência, né? Então, toda alteração feita numa imagem pode ser passada para outra imagem, né? De maneira fácil, é só você criar uma nova imagem. A melhor vantagem da criação de camadas, né, seja a habilidade de reverter quando necessário, é que você consegue ter um controle maior, né, sobre o que você está instalando. E esse processo ele é compatível com a abordagem, né, desenvolvimento ágil, que seria o processo de integração contínua e deploy contínuo, né, facilita a sua vida, né. Tem um exemplo aqui, que temos o lado do cliente. O cliente ele pode executar algumas ações no Docker, né? Se ele der um Docker build, ele vai buildar a imagem dele criada a partir de um arquivo de configuração, que a gente chama de Dockerfile, ou seja, um arquivo de ML, que é o Docker Compose. Então, ele tem um arquivo de configuração que determina todos os passos que ele precisa para ser executado no container. Quando ele dá o Docker build, esse arquivo ele é encaminhado, né, para o Docker Daemon, que ele vai fazer todo o tratamento com a engine do Docker, e ele vai verificar se a imagem que eu estou utilizando ela não tiver local, ele vai buscar num repositório, seja privado ou um repositório público, né? No caso do Docker, a gente tem o Docker Hub. Então ele busca a imagem no repositório, faz o download da imagem para a gente localmente, e essa imagem fica disponível para os próximos containers, inclusive com o que ele está executando. E através dessa imagem ele consegue instanciar os nossos containers, né? Então a gente pode ter diversos containers que estão com base na mesma imagem. Se eu dou um Docker Pull, eu só puxo a imagem para o meu sistema local, né? Que ele busca no repositório e puxa a minha imagem. Agora, quando eu dou um Docker Run, eu executo o meu container, né? Que é quando finalmente eu crio o meu container. Por enquanto, no Docker Build e no Docker Pull, eu só crio a minha imagem. E com Docker Run, eu consigo executar o meu container com base naquela imagem. Cada camada, exceto a última, é somente leitura. Então, todas as camadas anteriores, exceto a última que você está aplicando as configurações e as alterações, as outras são somente leitura e essa é leitura e escrita. As camadas elas são empilhadas umas em cima das outras, que a gente tem um exemplo, ó, a gente tem uma camada e a próxima camada é como se fosse uma em cima da outra, então uma depende da outra, e somente a camada de cima que é a camada de leitura, né? Então, quando você cria um novo container, você adiciona uma camada gravável, né? Que seria no topo, quando você insere as configurações novas para aquela imagem. E todas as alterações feitas no container, como a escrita de novos arquivos, modificação de arquivos, exclusão, são escritas nessa nova camada, né? Nessa camada de leitura e escrita. Então, tudo que você determina no seu Dockerfile, ele adiciona uma camada de leitura e escrita. As demais são somente de leitura. Então, é justamente um desses fatores que o Docker consegue reutilizar as imagens, né? E reutilizar as camadas que a gente tem localmente. Aqui no exemplo, a gente tem uma imagem baseada no Ubuntu 15.4. Então, essa imagem tem diversas camadas. E em cima dessa camada temos a camada de leitura e escrita. E quando a gente define essa camada de leitura e escrita, é no momento que a gente está iniciando o nosso container, né? Quando a gente dá um Docker Run, por exemplo. Então, o nosso container ele é baseado na imagem do Ubuntu 15.04. A grande diferença entre um container e uma imagem é a camada de topo gravável, né? Então, a imagem, quando você tem uma imagem, ela não tem esse topo regravável, ele só tem de leitura, e quando você tem um container, você tem a camada de cima que é regravável, né? Que é de leitura e escrita. Todas as gravações para o container que adicionam novos dados, eles são armazenados nessa camada. Quando o container ele é excluído, a camada gravável também é excluída. Então, a imagem continua no seu sistema local, só que o container, quando você exclui, ele perde todas aquelas configurações que você tinha iniciado.
somente a imagem que continua local. Como cada container tem sua própria camada gravável e todas as alterações são armazenadas nessa camada, vários containers podem compartilhar acesso à mesma imagem, né? Então, a gente não tem aquele conflito de um container estar alterando a imagem no momento que o outro está utilizando. Aqui eu tenho o exemplo, né, de uma imagem da Ubuntu 15.04, ele tem as camadas dentro dessa imagem, e através dessa imagem eu instanciei diversos containers. Cada container tem a sua camada de leitura e escrita, que, como eles estão se comunicando junto com essa imagem, não tem aquele problema de vamos supor que esse container acabe modificando um arquivo aqui, e esses três estavam dependendo desse arquivo, então não tem esse conflito, né? Todos os arquivos que ele realmente precisa modificar ficam na camada de leitura e escrita. É utilizado a estratégia de COOL, né, de Copy on Write, copiar na gravação, a estratégia de compartilhamento e cópia de arquivos para máxima eficiência. Então, no momento que você está gravando, você está iniciando o seu container, que é o momento que você faz aquela cópia dos arquivos e grava na camada. Se existe um arquivo ou diretório, uma camada dentro da imagem e outra camada, inclusive a camada gravável, ela precisa de acesso à leitura, ele apenas usa o arquivo existente. Então, ele pega o arquivo e copia para a camada dentro dele, se ele precisar ser alterado. Caso contrário, ele só lê o arquivo ali e não precisa ser copiado para dentro dele, né? É na primeira vez que outra camada precisar modificar o arquivo, então a camada vai, copia o arquivo para dentro dela e modifica dentro dela ali, dentro do container, para não alterar o arquivo dentro da imagem. Então, quando uma imagem não existe localmente, cada camada é puxada separadamente, para que a gente consiga reaproveitar as camadas em outros containers, em outras imagens. Aqui eu tenho um exemplo. Eu dei um Docker pull na imagem do Hello World. Aqui ele está com a tag no server 1709, que seria como se fosse uma versão dessa imagem do Hello World. Então, ele faz o pull para mim. Ele baixou a camada 407A, baixou a camada B791 e as demais camadas. Aí ele retorna um arquivo hash, né? E fala que a minha imagem foi feito o download. Depois eu fiz um pull de novo para a mesma imagem, só que com uma versão diferente, né? Tá com o mesmo nome, só que ela tem esse hífen, e esse hífen realmente altera a minha imagem, né? Então, aqui a gente pode exemplificar, ó, a camada 407, ele já falou que ela já existe, então ele não baixou de novo, não fez o pull, porque a gente já tinha feito na anterior. Aí ele baixou só as demais que são diferentes, né, que é as que ele precisava. Os containers, eles se comunicam entre si utilizando uma rede interna, então você consegue criar umas redes específicas utilizando drivers como o Bridge. Bridge você consegue isolar uma rede interna somente para os containers. E aí tem a Overlay e a MACLAN. A Overlay você consegue, é mais utilizada, na verdade, em clusters de containers, né? Que você tem que ter um container rodando numa máquina e possivelmente container rodando em outra máquina. Então, se você quer comunicação entre eles, você pode utilizar a overlay. Para compartilhar arquivos entre container e host, é necessário utilizar volumes. Então, você tem uma técnica, né, de volumes que você define um local na sua máquina que vai ser compartilhado com o seu container, né? Então, todos os arquivos que você colocar nesse local, ele é compartilhado no seu container e vice-versa. Permite a integração com ferramentas de orquestração, como Kubernetes e Docker Swarm. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Ele permite a integração com ferramentas de orquestração, como Kubernetes e Docker Swarm, que são essas ferramentas você consegue criar clusters de containers, então você consegue escalar a sua aplicação se tiver uma quantidade de requisições na sua aplicação que precisa ser escalada, né? Precisa de ter um retorno maior para o número de usuários, por exemplo, estão conectados ali, você utiliza um cluster de containers, né? Então, as ferramentas como Kubernetes e Docker Swarm, eles conseguem enviar essa requisição, se precisar de instanciar um novo container, ele instancia na hora, e eles conseguem se comunicar entre si, né? Um container com o outro, e eles têm um IP único, né? Então, é como se fosse um único container, só que tem diversos containers por trás, né?
ele tem um suporte para limitação de recursos, né? Então você pode limitar RAM, CPU, armazenamento para cada tipo de cada container que você tem separado. Agora eu vou falar um pouco sobre o exemplo de aplicação, né, que a gente desenvolveu. Então a gente criou uma imagem Docker, né? Ela é baseada no Ubuntu 16.4 e nessa imagem a gente instalou o Apache Tomcat e o Java JTK9, né? Então que são recursos adicionais só para a gente mostrar o funcionamento de um container. E através dessa imagem que a gente vai criar, a partir de um Dockerfile, a gente vai conseguir instanciar o nosso container. Aqui eu estou na nossa aplicação. É a mesma aplicação de semana passada, só que agora a gente vai utilizar as opções de container. No caso, eu vou digitar 6 aqui para ele criar o meu container. Aí aqui ele pede para eu digitar um nome para minha imagem, né? Então vamos colocar teste imagem. Ele pede agora para eu colocar o nome do meu container, teste container. E um mapeamento de portas, né? Que seria para a gente conseguir acessar no nosso navegador e mostrar ele funcionando. Então vamos colocar porta 999 para o mapeamento 8080 do meu container. Então a porta 9999 da minha máquina vai ser mapeada para a porta 8080 do meu container. Então aqui ele criou já meu container, ele foi uma etapa rápida porque eu já tenho a imagem pré-configurada, então ele só mostrou para mim os logs como se fosse criar uma nova imagem, né? Então aqui eu acho mais fácil eu mostrar o arquivo de agora sim, o arquivo de texto. Esse aqui é o meu Docker config, Dockerfile, que é o arquivo de configuração que eu escrevo para a gente conseguir construir nosso container, né? Então aqui, primeiro, eu defini a imagem padrão, que seria o Ubuntu 16.04. Aqui eu executo alguns comandos para atualizar o meu Ubuntu, né, fazer um upgrade e instalar algumas dependências. Depois eu defino o meu Java, a minha versão do Java. Depois eu vejo qual é a minha arquitetura, né, que eu estou utilizando e ele atribui um repositório do GitHub, né, do GitHub Package. Então, aí aqui eu só faço o download do meu tar.gz, né, que seria do meu executável do JDK. Eu crio uma pasta, jogo para dentro da pasta, executo o meu tar.gz e movo o meu Java para dentro dessa pasta que eu tinha criado, né, na opt.java. Depois eu mostro dentro do container, que eu acho que vai ficar mais fácil. Aí eu defino uma variável de ambiente para o meu Java, né, que seria na pasta que eu instalei, o meu path. Defino uma variável aqui de ambiente para o meu Tomcat, com a versão dele. E eu atualizo o meu sistema de novo, instalo algumas dependências. Depois eu faço o download do meu tar.gz do Tomcat, executo ele, instalo. Depois eu jogo um arquivo que tem de usuários.xml, só para ter alguns usuários instalados. E depois eu defino a variável de ambiente do Tomcat necessárias, né, que é o Catalina Home, o path do Tomcat. Eu abro algumas portas do meu container, que é 8080, 8009 e 4110, que são os padrões do Tomcat. Defino como o meu repositório inicial o Tomcat e rodo. E eu digo que esse comando aqui ele vai rodar toda vez que eu instanciar o meu container, né? Que seria ele executar um script de inicialização do meu Tomcat, né? Script de inicialização padrão. Então é isso aqui que ele está mostrando aqui para mim. Ele está mostrando que ele fez o pull da minha imagem. Ele não mostrou aqui que estava fazendo, porque a imagem já se encontra local na minha máquina. Depois ele executa os comandos. Ele faz todos aqueles passos que eu tinha explicado. Ele faz o build total. Depois ele só retorna aqui o ID, né, do meu container. Então o meu container ele está em execução. Se eu voltar aqui para o meu programa e pedir para ele exibir meus containers, eu consigo ver aqui, ó, que o meu container ele já está em execução. Ó, aqui ele tem o ID do container.
ele mostra a imagem padrão que é criado no meu container instanciado, que seria a imagem que a gente definiu, teste imagem. Ele mostrou só o comando que eu estou executando quando eu inicio o meu container, que seria só para iniciar o script de inicialização do Tomcat. Ele mostra o status, né, que meu container tá rodando. Mapeamento de portas, no caso a gente só define o 999 para 8080, e o nome do meu container. Se eu exibir as imagens, aqui ele mostra para mim a imagem que a gente criou, a teste imagem. Eu tenho também instalado a imagem do Ubuntu, então por isso que ele não fez o pull da imagem do Ubuntu. Eu já deixei ela instalada porque senão ia demorar muito na apresentação. A apresentação já está um pouco longa. Eu também deixei preparada a do Tomcat 9 JTK9, que é justamente para ele só executar e me mostrar os logs sem fazer todo o processo de novo, né? Agora, se eu quiser conectar no container, eu digito 9 aqui no meu programinha. Eu digito o nome do meu container. Então aqui eu estou dentro do meu container. Posso dar limpar a tela. Aqui, como eu defini para ele iniciar na pasta padrão do Tomcat, então ele está na opt/Tomcat, que seria o que eu instalei. Então, aqui estão os arquivos dentro do meu Tomcat. Se eu voltar para a raiz, eu posso inclusive ver a minha versão do Java instalada. É o OpenJDK 9.0.4. E eu estou com o meu container rodando, né? Se eu quiser voltar, eu só dou um exit, voltei para o meu programa, vou limpar a tela, eu estou aqui. Agora eu vou mostrar o meu navegador, localhost 9999, que seria a porta que a gente definiu. E aqui está a tela inicial do meu Tomcat, né? Eu posso navegar aqui normalmente, posso vir na home, navegar para documentação. Os exemplos, inclusive, ó. Estou aqui dentro do meu container, ele está executando o Tomcat, né? Eu não tenho um site para aplicação mesmo, mas só que esse aqui já foi o suficiente para a gente mostrar que nosso container está em execução, né? A gente pode definir um IP também para ele rodar, em vez de a gente colocar localhost, a gente coloca só direto o IP. Só que eu acho que para exemplificação já é o suficiente. Tem um código também. Eu não mostrei semana passada, então tá aqui. Como eu estou utilizando sockets, eu tenho o meu executável, né, para o client e o meu executável para o host. No client, aqui eu só defino a porta que ele vai rodar, né, algumas variáveis de tamanho fixo também. Aqui é uma função para iniciar o meu Vagrant File, no caso seria para a apresentação da semana passada, no qual eu instancio máquinas virtuais. Então eu tenho aquele arquivo que eu também expliquei, que é o Vagrant File. E essa função, ela só inicializa com base nos parâmetros que eu estou solicitando no meu programa, né? Então aqui eu faço uma manipulação de arquivo, né? Só abro o meu arquivo no local que está definido. Eu verifico se foi dado erro no arquivo ou não. Se não, ele vem e escreve no meu arquivo de acordo com os parâmetros que foi necessário, né? Que foi solicitado. Como IP, tamanho do disco, memória, CPU, o nome. Aí ele finaliza. Essa função, ela é uma função que só vai criar o meu script que vai iniciar a instância da minha máquina virtual. Então, eu faço, de novo, uma manipulação de arquivos aqui, crio algumas coisas com base nos parâmetros que eu passei, principalmente o nome, né, da minha máquina virtual, que é, no caso, eu consigo criar uma pasta na minha estrutura da minha aplicação para deixar organizado, né, cada máquina virtual ter o seu local e seu arquivo próprio de inicialização. Aqui é uma função que ela só vai ser chamada para eu conseguir coletar os meus dados, né, que eu quero inserir na minha máquina virtual. Então, o nome, o tamanho de disco, memória, CPU, IP. E depois ela passa por parâmetro para a minha função do Vagrant File. Depois que o Vagrant File estiver escrito, né, eu tiver tudo configurado, eu só inicializo o meu script. É a função para acessar a minha máquina virtual, então, de novo, é um script que eu crio, porque seria bem mais fácil trabalhar com script do que trabalhar direto no terminal da minha aplicação. Então, eu crio um script no qual ele solicita para mim qual máquina eu quero acessar, e ele utiliza
ele utiliza a minha chave SSH padrão que o Vagrant ele cria para cada máquina virtual, né? Então aqui tem um caminho dela, ele está utilizando. Aqui está como um comentário, mas é porque eu tinha colocado manualmente antes. Aqui é uma função só de informações, que ele só exibe para mim algumas informações das minhas máquinas virtuais. Aqui é uma função para desligar minha máquina virtual. Então, todas as funções que eu crio que fazem a manipulação da máquina virtual ou do container, eu estou utilizando scripts, que são os mais fáceis de conseguir manipular, né? Porque é mais difícil você conseguir fazer sua aplicação trabalhar diretamente com outra tecnologia. Então, se você fizer um script, eu acho que fica mais fácil e mais dinâmico, né? Essa função aqui seria só para você iniciar a sua máquina virtual. Então, é a mesma coisa, tem um script só para isso. E aqui tem uma função para criar o meu container, né? Eu criei um script também para iniciar o meu container. E ele já está com base no meu Dockerfile. Então, o meu Dockerfile já está estático lá. Como eu usei o exemplo de um container, então eu já deixei estático. Eu só crio o script para ele executar aquele Dockerfile. Então, aqui ele solicita o nome, a porta que eu estou querendo atribuir ao meu container. Ele cria o meu script e ele roda para mim depois. Aqui uma função só para listar os meus containers, para eu listar as minhas imagens. Uma função para eu conectar o meu container, né? Então, tem um comando específico que é o dockerexec, que você consegue conectar o container. E aqui é a minha função main, né? Que é onde eu faço tratamento da inicialização do meu socket, da minha conexão com o socket do meu servidor. E se tiver tudo certo, conseguir conectar com o meu servidor, aí eu parto para a exibição do menu e o meu switch case, né? Que seria só para ter o controle do que eu estou selecionando. Do lado do host, ele é um pouco mais simples, que ele só vai executar meus scripts. Então, eu tenho a função para criar meu socket, né? Então, ele cria meu socket com padrão AF, INET e o sock stream. Então, eu estou utilizando o TCP/IP. Ele verifica se deu erro na criação do socket. Se deu erro, ele para o programa. Se não, ele admite que o socket está criado e dá sequência. A função do connect socket eu passo o meu socket que foi criado, o tamanho também, tamanho do meu socket, né? Que a gente tem uma função que a gente retorna o tamanho. Aí a gente só atribui alguns parâmetros, como a família, que é o FINET, que seria o TCP/IP, a porta que a gente está trabalhando. Aí eu faço uma conexão para procurar novas requisições, se tiver alguém esperando para ser conectado. Se não tiver, ele só lista para mim. E se der tudo certo, ele só fica esperando o meu cliente aceitar a conexão, né? Que seria ele realmente entrar na minha conexão. Quando o meu cliente conecta, ele mostra a mensagem que o cliente está conectado e não mensagem de retorno sucesso, né? Essa aqui é a função só para criar a máquina virtual. Então, praticamente, ele só executa o meu script que eu tinha criado. Para criar o container também, ele só executa o meu script. E aqui é a função main. A função main só mostra uma mensagem de bem-vindo ao servidor, se toda a parte de socket tiver sido tratada corretamente. E uma função para requisição, quando eu envio alguma mensagem para o meu servidor, né, para ele fazer o tratamento. Mas eu acho que é isso. Acho que deu para a gente abordar bastante coisa aí, a gente falou bastante assunto, né, bastante informação para o pessoal digerir. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Se não, é isso mesmo. Ok, bem legal. Você quer fazer primeiro os comentários, Adriano? Depois eu falo? Pode ser. Legal. Bom, com relação a quando vocês começaram a fazer a explanação, vocês fizeram um bom review aí, né, das duas plataformas, Linux e depois o Windows, né? E aí vocês foram afunilando o contexto, né, da virtualização e tudo mais. Durante a pesquisa de vocês, com certeza vocês se depararam com alguns elementos do tipo, esse tipo de tecnologia de virtualização, ela tem um destaque hoje, né, mas ela não é algo muito novo.
para tecnologia na área de computação. Ela veio com outros formatos, mas isso já foi aplicado de diversas formas no passado, né? Aí, na verdade, eu quero uma abstração de vocês. O que vocês entendem, né, dentro desse contexto? Qual é o maior impacto, né, da virtualização para a computação hoje? Porque o grande impacto no passado, né, no passado que eu digo 15 anos atrás, né, 20 anos atrás, onde se experimentou esse tipo de tecnologia, porém existiam limitações de hardware, né? E também basicamente de hardware de infraestrutura de rede, né? Que também não era nem perto do que é hoje, né? Mas hoje, o que vocês entendem dentro desse aspecto aí? Quais são os elementos que nessa pesquisa que vocês identificaram é um negócio que veio para ficar ou como aconteceu 15 anos atrás, veio e de repente o mercado não entendeu que seria um bom negócio, né? Voltou para a forma tradicional e agora surgiu de novo. Então, a virtualização é um negócio que realmente veio para ficar. Tá certo que ela passou aí por um momento que foi um pouco deixada de lado, né? Mas justamente pelo período que ela foi que ela começou a se propagar no mercado, né? Mas aí a gente tinha limitação de velocidade de internet, a gente tinha limitação de hardware, era realmente difícil. Hoje em dia, praticamente está mais fácil, né? Você descentralizar sua infraestrutura que está no local na sua empresa para deixar uma empresa que coordena isso, né? Então a gente denomina isso como ambientes em cloud, né? Então, em nuvem, né? No cloud, você consegue virtualizar diversas máquinas e disponibilizar para os seus clientes, né? Para as outras empresas. E isso, tipo, é muito benéfico para todas as empresas, entendeu? Então, tipo, é um dos motivos que realmente veio para ficar, porque a empresa não precisa ter essa dor de cabeça de ter alguém representando ali na infraestrutura, ali no CPD, no data center, que fica ali 24 horas, sendo que você pode centralizar esse poder por um ambiente em nuvem, que ele está virtualizado, vai te permitir mais segurança, vai te trazer mais benefícios, inclusive custo-benefício, e diversas outras motivações, né? A virtualização você consegue tirar o processamento e não ficar dependente só da sua máquina, né? Você consegue rodar isso em outra máquina, ou seja, num cluster de forma mais rápida e prática. Eu acho que essa é a minha visão. Eu concordo com o Lucas e dentro da nossa pesquisa a gente abordou isso mesmo, porque como é uma tecnologia antiga, só que ela não era conhecida por todas as empresas e por todos os usuários. Então, se você pensar nessa escalabilidade é algo muito bom, que eu vi que a maioria das empresas hoje utiliza alguma forma de virtualização. E também o usuário comum, com a popularização da virtualização, ele conseguiu ter ferramentas para poder utilizar essa virtualização. Assim, testar um sistema operacional, testar uma aplicação e fazer realmente o que o Lucas falou, né? Que é um bom recurso que vai trazer benefícios como custo de dinheiro, né? Você vai economizar com a virtualização e vai ser um bom negócio para sua empresa. Porque você terceiriza um trabalho que você poderia fazer dentro da empresa. Então, acho que isso é o diferencial. Wagner? Um instantezinho só, por favor. Fernando. Professor, acho que o som dele não tá saindo. Tem algum problema, ele falou aqui pra gente. Wagner? Isso. Legal. Bom, enquanto o Renato não volta aí, a gente faz os outros comentários. Desculpa, pessoal. É que tô aqui, a companhia fica tocando, fica uma coisa de maluco aqui em casa. E de boa. Se é o único ruim de trabalhar em casa, acho que é essa parte. Você tá em casa quando tá sozinho, mano.
Acho que o áudio do Wagner voltou, professor. Ok. Consegue me ouvir? Não, mas tudo bem. Não, realmente, Beleza. todas as abordagens que vocês fizeram, eu acho que é isso, né? No sentido de que hoje a escalabilidade em qualquer estrutura computacional, né? E até para reforçar, né? Que é uma... Nossa, agora tem um motoqueiro aqui acelerando na minha frente aqui. O que é uma estrutura escalável, né? É aquela que permite que a gente possa evoluir sem... Acho que o cara resolveu testar a moto aqui na frente da minha cara. Saiu. Tá bom. Desculpem aí, pessoal. Então, ela permite que a gente possa evoluir a nossa capacidade computacional sem afetar o nosso serviço, né? E hoje isso é fundamental. Por que é fundamental? Porque o crescimento de um serviço computacional ele tem uma tendência sempre logarítmica, né? Isso por conta da internet, né? A propagação, né, daqueles recursos que você está ofertando, um serviço, um aplicativo, uma ferramenta, seja lá o que for, ela tem uma tendência de crescimento logarítmico, ou seja, muito rápido. E quando você tem uma infraestrutura própria, a empresa lá atrás, ela comprava, vou montar vou colocar aqui, né, um exemplo onde o Renato conhece muito bem, né, que é uma instituição que a gente trabalhou aqui, onde eu estudei, o Renato foi professor. Toda a estrutura, eu não sei como é que é hoje mais, mas toda a infraestrutura computacional era proprietária. O custo, né, agregado, envolvido para manter isso, é muito grande. É consumo de energia altíssimo, manutenção dos servidores, profissional, e você tem que aumentar a quantidade de profissionais administradores à medida que você aumenta o número de servidores. Você tem que aumentar o número de servidores à medida que aumenta a demanda pelos seus serviços. É uma instituição de ensino, então você aumenta o número de alunos, você aumenta o número de outros serviços e você tem que aumentar essa demanda computacional na mesma proporção. Então, tudo isso reflete em uma questão importante, né, que a empresa passa a ter na condição dela um alto custo para um produto, para um tipo de atividade que não faz parte do serviço principal dela. Então, qual foi a tendência? A tendência peraí, eu vou começar a utilizar serviços que antigamente se chamava de colocation, né? Era um tipo de serviço que era, você pegava a sua infraestrutura, essa foi o primeiro passo, né? Você pegava o seu servidor, levava numa empresa, ela ia escalar a infraestrutura de rede para você. Tá? Então, você não se preocuparia mais, você só teria que manter o seu servidor e administrar ele, mas ela ia escalar a parte de infraestrutura. Se a banda está baixa ou alta, ela que vai resolver isso para você. Posteriormente, a empresa passou a utilizar um servidor da própria empresa, terceirizada, aonde eu não me preocuparia mais nem com a arquitetura do hardware que eu tinha na minha máquina. Então, se a capacidade de processamento dela começou a reduzir, ela vai suprir isso aí, aumentando memória, aumentando espaço em disco e assim sucessivamente. Além de escalar também a infraestrutura de rede, né? O que é importante. Ou seja, você só tem que se preocupar em colocar o seu sistema lá dentro, fazer manutenção, você só vai ter o pessoal de desenvolvimento. E aí, depois de tudo isso, né, eu até tive a oportunidade de conhecer uma empresa para fazer uma cotação para essa instituição, lá em São Paulo, chamada OptiGlobe, e lá eu conheci um nível de estrutura absurdamente moderno na época, e tinha sistema de anti-chama, o mesmo utilizado em plataforma de petróleo, né? Como é que você imagina que se apaga fogo em plataforma de petróleo? Uma bomba, né? Eles explodem uma bomba
Só que essa bomba é de vácuo e na hora que está explodindo essa bomba, ela absorve todo o oxigênio que está num raio ali de 30, 40 metros e automaticamente a chama se extingue. E lá dentro dessa empresa a gente conheceu esse tipo de serviço, que é um para manter, né? Eu lembro que na época o Yahoo e algumas outras grandes empresas hospedavam lá os seus serviços. Hoje tudo isso a gente conhece como nuvem, né? E por que nuvem? Porque eu deixei de ter aquela infraestrutura que era toda virtualizada, que é dentro de tudo isso que vocês falaram, e mudei o conceito, né? A nuvem hoje, ela tem um conceito muito mais escalável do que os serviços de hospedagem, e não muda nada. A nível de hardware, é a mesma coisa, só que se você pegar uma nuvem da Google, da Amazon, né, da IBM, da Microsoft, né, Azure, seja ela qual for, ele tem essa estrutura replicada. Esta OptiGlobe lá em São Paulo é o seguinte, o cara tinha lá um nível de segurança absurda, bomba de oxigênio, bomba de vácuo para incêndio, vários níveis, sistema de gerador, que poderia suprir energia lá ad eterno, né? E só que era aquele lugar. Se aquele lugar parasse, todos os serviços param. A nuvem já não acontece isso. Se aquele prédio sair fora do ar, você tem a informação replicada em outro lugar e nem me interessa qual é. Esse é o conceito de nuvem. Então, o que mudou? A forma, né, de escalar os dados. E tudo isso começa exatamente nesse assunto que vocês falaram aqui, né? Que a questão das virtualizações a virtualização é a base para tudo isso que a gente tem hoje. Legal, parabéns aí pela apresentação. Viu? Obrigado, Renato. Obrigado. Ótimas considerações, boas lembranças dessa época e da faculdade. Putz, era bem legal mesmo. Só fazendo algumas contextualizações, pessoal. Logo que lançou porque hoje a KVM, que é do Linux, né? Então, o sistema de virtualização hoje está embutido no kernel. Antes ele não estava. Então você tinha um software que fazia isso daí logo no comecinho, quando eles começaram a falar em virtualização, que era o QEMU. Então esse QEMU era um softwarezinho, igual o VirtualBox aí de vocês, que vocês criavam lá a máquina virtual, fazia igualzinho o VirtualBox. Só que era em Linux, era o QEMU. Era uma porcaria. Bem, era lento pra caramba. Quem usava ele sabia disso. Você fazia uma virtualização lá, você queria se matar, porque era ruim demais. E ele modificou isso daí, melhorou muito a partir do momento que os recursos foram para dentro do kernel. Porque antes rodava em cima, não junto com o kernel, rodava em cima. Então ele tinha mais um tempo aqui para fazer as coisas. E isso acabava com a performance, assim, monstruosamente. Então não prestava. Ele só veio melhorar agora, depois que o Linux resolveu colocar, que era essa demanda, né? Porque era lento as máquinas virtuais criadas com esse aplicativo, e eles colocaram agora dentro do kernel, então isso fez com que ela tivesse um desempenho semelhante ao que a do VMware, que em matéria de virtualização total, né, é uma das melhores interfaces. Então, se você pensar hoje em VirtualBox, VMware e todas as outras, o VMware sempre foi referência. Eles começaram com isso daí, eles sempre se dedicaram a isso, e eles eram muito rápidos. Tudo bem? Eram máquinas virtuais extremamente confiáveis, extremamente rápidas. E todo mundo vem atrás dele. Todo mundo veio no embalo da tecnologia que eles criaram. Então, eles criaram uma tecnologia e todo mundo vem atrás aproveitando dessa tecnologia. Ou copiando uma tecnologia semelhante. Tudo bem? Então, foi legal até o comparativo até com o VMware. O VMware com a KVM. Por quê? Porque são as duas ferramentas top hoje de linha. Existe o Xen também, né, que é para Linux. Mas depois, quem quiser, depois especializa a respeito disso. Gostei também dos tipos de virtualização. Então, quando você fala em virtualização total, então você tem um hardware inteiro que você vai ter. Então, isso é uma coisa bem interessante. Como que eu vou usar isso? Isso daí é muito bom, pessoal, quando você precisa de uma virtualização total. Quando você precisa mandar para o seu cliente alguma coisa, e você não tem, assim, não sabe exatamente o que ele tem lá. Por exemplo,
se você tem uma placa de vídeo da NVIDIA e o cara tem uma placa de vídeo da, sei lá, uma Quadro também é da NVIDIA, mas uma da AMD, uma placa de vídeo AMD, uma placa de vídeo Intel, e você precisa de um recurso específico da placa de vídeo, o que acontece? Se você preparar uma máquina virtual e mandar para esse cara que está lá no Mato Grosso, chega lá, se a placa de vídeo não for a mesma, ia dar pau. A hora que ele fosse executar o software, ele ia procurar aquele recurso, não tem aqui, pá, trava tudo. Então, qual que é o legal da virtualização total? Você tem uma segurança. Tudo que você precisa, o hardware que você precisa, ele virtualiza, ele cria um hardware que não existe. Tudo bem? Então, ele vai criar uma placa de vídeo, uma placa de som. Por exemplo, geralmente, quando você usa o VirtualBox, ele cria uma emulação de uma Sound Blaster. Então, ele cria uma plaquinha Sound Blaster, emula uma plaquinha Sound Blaster para os seus aplicativos. Então, eles acham que tem uma Sound Blaster instalada. Se eu mandar essa máquina virtual, pegar aqui, copiar em um CD e mandar para o cara lá na China, a hora que ele rodar, ele vai achar que tem uma placa Sound Blaster lá, independente qual modelo que ele tiver de placa de som. Então, isso que é o legal, você tem uma independência de hardware, principalmente quando você vai mandar coisa para os seus clientes. Tudo bem? Um aplicativo de teste, uma plataforma pronta, um servidor, preciso mandar um servidor para rodar lá. Às vezes não tem tempo de CI. O que você faz? Cria a máquina virtual, deixa prontinha, fala, coloca aí uma máquina, roda esse aplicativo. Coloca um script lá, que já baixa o aplicativo, já baixa a máquina virtual, starta a máquina e põe ela para rodar. Pronto, o servidor está rodando lá. Depois eu vou lá e faço a otimização. Ela vai rodar mais lenta? Vai, mas vai funcionar. É o que precisa. Então, esse é o caso da virtualização total. No caso da paravirtualização, nós temos um pouquinho de diferença. No caso da paravirtualização, você usa o próprio hardware. Então, todas as máquinas virtuais vão ter acesso ao hardware mesmo. Você não cria uma máquina virtual, você não cria um hardware virtual ali dentro. Então, se você tem placa da NVIDIA, o cara sabe que você tem placa da NVIDIA. Então, o seu sistema operacional, o seu programinha, vai conseguir visualizar exatamente o seu hardware. Isso é muito bom que você consegue usar coisas específicas da sua placa de vídeo. Exemplo, os núcleos CUDA, os CUDA Core, que são núcleos específicos da NVIDIA. Você tem uma placa de NVIDIA, eu vou fazer um cálculo de inteligência artificial que usa os núcleos do CUDA Core. Aí é melhor você usar para virtualização. Por que você usar para virtualização? O que vai acontecer? O seu software aqui vai ter acesso diretamente ao seu hardware. Vai conseguir ver como se ele estivesse na máquina real. Então, se você tem uma placa da NVIDIA que tem núcleos CUDA Core, ela vai estar disponível para vocês. Então, isso é uma coisa legal. Então, quando eu uso um, quando eu uso o outro? No virtualização total, que é o VMware, VirtualBox, esses softwares que você usa aí, o que acontece? Ele é legal porque ele cria um hardware inteiro virtual, independente do seu hardware. Então, você pode mandar isso para um cara no Mato Grosso e continuar executando sem nenhum tipo de problema. Na paravirtualização, não. Se você cria aqui, instala o drive da NVIDIA, você mandar esse negócio para o cara do Mato Grosso, chegar lá e não tiver exatamente a mesma configuração de hardware, vai dar pau. Tudo bem? Em compensação, ele vai ganhar desempenho. Por quê? Porque você não vai ter que emular máquina nenhuma. O seu software vai entrar diretamente no seu hardware. Então, você ganha desempenho. Quem faz isso? O Xen, por exemplo. O Xen é uma versão de Linux modificada. Então, ele é um sistema operacional, é um Linux que está rodando lá dentro, só que ele é modificado exatamente para isso. Ele roda as maquinazinhas lá, só que não cria um hardware. Ele pega o seu hardware e dá uma cópia para cada um. Então, isso é uma coisa legal. Você ganha em desempenho. Em compensação, com a plataforma, na hora que você ganha em desempenho, você tem as restrições do hardware. Se você pegar aquela máquina virtual e mandar para alguém, o cara tem que ter exatamente o mesmo hardware para poder rodar. Então, isso são coisas que têm que ser pensadas. Vocês também falaram de virtualização de desktop, que é bem legal. Nós temos dois tipos, né? A virtualização de desktop local, que normalmente você usa ali o LTSP, os Team Client da Vinda, que fica todo mundo na mesma rede, todo mundo consegue enxergar. Então, você usa um único hardware, uma única máquina com vários Team Client. Então, as maquininhas aqui embaixo não tem sistema operacional, ela usa o sistema operacional do servidor. Então, ele disponibiliza a tela para todo mundo. Isso é bem legal. E você tem o remoto, por exemplo, o acesso remoto do Windows. Você acessar remotamente uma máquina ou os Citrix, que também são sistemas de virtualização.
de um desktop que você consegue acessar por rede. Então, é bem legal isso daí também. E tudo isso deu origem a uma coisa que hoje que a gente usa demais, que o próprio o Adriano falou, que são as nuvens. Então, as nuvens nada mais é do que uma máquina virtual. É um serviço, então, uma máquina que está lá, um cluster, que tem um monte de máquina virtual, ele te vende a máquina virtual. Literalmente ele faz isso, ele cria uma máquina virtual e te vende a máquina virtual. E você instala o que você quiser lá dentro. Bem? Então, esse é um tipo de serviço interessante. Você compra um direito de usar uma máquina. Então, uma coisa que hoje não tem mais volta, todo mundo já está partindo para esse tipo de coisa. E também falaram a respeito trabalhar com Dockers. Então, os Dockers são interessantes, porque diferente da máquina virtual que eu tenho que fazer todo um hardware, pode instalar um monte de aplicativo lá dentro, não, ele empacota um software. É uma coisa mais moderna do que era antigamente aquelas versões portável de aplicativo. Lembra dos aplicativos portáveis? Antigamente, em vez de você instalar, eu quero instalar sei lá, o Photoshop. Aí você começava a instalava coisa pra caramba dentro do seu sistema, e era uma zona, colocava um monte de tranqueira, copiava arquivo para um monte de lugar. Aí as pessoas falavam, mas eu não quero agora ter mais ele na minha máquina. Pronto, tinha arquivo espalhado para tudo quanto é lado. E o cara podia ter acesso a qualquer coisa no seu HD. Aí os caras fizeram a ideia, a VMware ainda foi uma das primeiras que fizeram isso, e fizeram um pacotinho, que era o portável. Todo mundo aqui já deve ter usado algum software portável. Se você escrever o nome do software, Portable, você vai achar para fazer download na internet. O que era ela? Pegava tudo que você precisava e fazia um único executável. Então aí você levava o executável num pendrive. Eu quero usar agora o Photoshop. Você colocava o pendrive lá na sua máquina, rodava aquele único executável e ali dentro tinha tudo que ele precisava para rodar o Photoshop. Aí o Photoshop rodava lá dentro. Qual era a vantagem? Você não precisava instalar. Ele não espalhava coisa para tudo quanto é lado do seu HD. Ele tinha tudo que ele precisava, ele simulava um monte de drivers lá dentro, um monte de diretórios. Então, o software procura o diretório tal. Em vez disso, ele vai lá dentro daquele container, daquele bloquinho. Então, essa ideia do software portável veio o Docker, né? Então, o Docker é uma coisa só mais moderna do que era o portável. Então, ele cria um ambiente e roda tudo ali dentro. Qual é a vantagem? Está protegido. Se pegar um vírus, ele vai detonar esse ambiente só. Então, ele tem como se fosse uma pasta virtual. Ele tem lá dentro desse executável, ele tem um espaço ali para o cara colocar os arquivos lá dentro. Se ele detonar, ele detona só esse container, não contamina o sistema inteiro. Bem, então isso é o legal. Muitas empresas têm aderido a essa ideia. Porque eu não preciso virtualizar a máquina toda, é só um pedacinho. Mas basicamente, se você quiser entender de uma maneira fácil, é um software portável. Ok? Então, uma coisa assim, em poucas palavras, o que seria isso? Porque às vezes a pessoa tem dificuldade, fala, nossa, mas como que é esse negócio? Quem já usou um software portável, usava lá na pendrive, é a mesma coisa de um container. É um container, é um portável melhorado. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então, vamos fazer um intervalinho na meia horinha? Então, 15 para as 4, nós estamos de volta aqui. Professor, Pode falar. será que não é bacana fazer o sorteio antes? Pra já ir ajeitando, sei lá, alguma coisa do tipo. Até pode. Na verdade, eu vou sortear 3 pessoas. Eu ia fazer na hora para ficar mais interessante, porque todo mundo fica esperto. Isso aí não é mais interessante, não. Isso aí é mais aterrorizante. Não, que aí vocês ficam todo mundo esperto. Senão, sorteio antes, sabe o que vocês vão fazer? Vocês não vão nem ligar. Eu sou o último. Não vou fazer nada. Assim, eu vou sorteando 3 para cada pergunta. Então, para cada uma daquelas 9 perguntas, eu vou sortear 3 pessoas. Então, eu vou pegar a primeira pergunta, sorteio 3 nomes e os 3 vão apresentar. Beleza? É para arrumar aqui para ver se abre, né, professor? Se você sortear agora. Porque senão vai ter que ver isso depois do intervalo. Vai ser, pode deixar tudo no jeito aí. Joia? Então, intervalinho de meia horinha aí. Dá tempo todo mundo fazer um lanchinho e se preparar aí. Voltamos já.